Olá, sou o professor Antônio César Mota, historiador, comendador, locutor, escritor, e hoje venho pedir licença para te contar uma história. Mas é uma história com H maiúsculo. Não é uma história de conto de fadas com castelos, duendes. Esta é a história de amor entre um cidadão e sua cidade. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo. Cambará. O que a história esqueceu? Durante este projeto, vamos conhecer a história do município de Cambará como jamais foi contada. Pois conhecer nossa história e o seu processo construtivo é saber que cada indivíduo faz parte desse processo como ator principal ao tomar conhecimento da história local e saber da sua importância. É despertar através do conhecimento a curiosidade em descobrir a história de Cambará. É o caminho para a criação de uma identidade e entender que cada pedaço desta terra é sagrado para o seu povo, pois quando você pisa nesse solo, está pisando em nossa história. E tudo começou com a colonização da região, cortada pelos rios Cinzas, Laranjinhas e das Antas, com limite a oeste pelo rio Tibagi, ao norte pelo Paranapanema, a leste pelo rio Itararé. Essa região nós conhecemos como Norte Pioneiro ou Norte Velho. Os primeiros pés de cafés foram plantados aqui. Surgiram vilas e cidades. Algumas desapareceram, outras permanecem até hoje, como é o caso da colônia militar do Jataí, atual cidade de Jataizinho, o aldeamento de São Jerônimo, hoje a cidade de São Jerônimo da Serra, São José do Cristianismo, São José da Boa Vista, Tomazina, Santo Antônio da Platina, da qual foi desmembrado o povoado de Ourinho, que depois passou a município com o nome de Nova Alcântara, hoje cidade de Jacarezinho, da qual surgiu o povoado do Alambari, depois o distrito do Alambari, para finalmente ser desmembrado e ser criado o município de Cambará. Vamos conhecer a pré-história cambaraense com seus 27 sítios arqueológicos. No início do século XX, a região era habitada pelos caingangues, na margem do Rio das Cinzas. Depois, pelos chavantes, nas margens do rio Paranapanema. A terra que havia às margens do Ribeirão Alambari também eram povoadas por indígenas, que foram recuando aos poucos, deixando espaço para a chegada dos primeiros colonizadores. Logo nos primórdios do século XX, chega a primeira família ao qual viria a ser Cambará. Alexandre Domingos Caetano veio com sua família em um carro de bois e fixa a residência às margens de um ribeirão. Logo em seguida, chega Francisco Moreira e começa então a surgir um pequeno povoado que logo no início tinha entre 15 ou 20 casas. Casas rústicas que eram chamadas de choupanas. O que é uma choupana? É uma casa pobre, ela é feita de madeira ou feita de ramos, coberta de palha ou de sapê. A iluminação era de lampião de querosene ou ainda de lamparina. Porém, a notícia da fecundidade da terra atrai para o local novos moradores que foram fixando residências esparsas ao longo da floresta. Eu vou repetir para você. É isso mesmo, onde hoje é Cambará, nós tínhamos uma floresta. No ano de 1908, chega o Major Antônio Barbosa Ferraz Júnior, fazendeiro da cidade de Ribeirão Preto, grande caçador. Ele chega às margens do rio Paranapanema e ficou deslumbrado com a qualidade da terra roxa que avistou do outro lado do rio. Em 1910 ele volta, ele compra uma grande área de terras. Em 1911 já tinha 2.582 alqueires, com 105 mil pés de café plantados, iniciando uma enorme transformação no destino do povoado Alambari e marcando seu nome na historiografia do Paraná. Com o aumento da população, a primeira capela de Nossa Senhora da Conceição, que havia sido construída em 1911, ficou pequena e em seu lugar foi construída a igreja de São Benedito na avenida principal do distrito. Fazendas começaram a ser formadas. Surge a Vila Andréia, Vila Rubim, Vila São Geraldo, Vila Santana, Vila Santa Rita, Vila Gonzaga, Vila Faria. Em 1915, tem início a saga da colonização japonesa na fazenda Água do Bugre, que contribuiu e contribui até hoje com o nosso desenvolvimento, com suas tradições e cultura.
Em 1920, criaram a escola japonesa. Do Rio Grande do Sul, chegam os primeiros médicos para o distrito, que já possui 3,5 milhões de cafeeiros distribuído por mais de 20 fazendas. Em julho de 1921, começa a construção da ferrovia, que seria vital para o transporte da produção cafeeira. A partida do primeiro trem da Companhia São Paulo-Paraná ocorreu no dia 12 de junho de 1924 e foi um acontecimento de repercussão nacional. Devido a esse franco desenvolvimento, no dia 28 de fevereiro de 1923, foi enviado um memorial ao Congresso Legislativo do Estado do Paraná pelo camarista de Jacarezinho, Leovergildo Barbosa Ferraz, pedindo a elevação do distrito de Cambará à categoria de município. E pela Lei Estadual número 2208, de 28 de março de 1923, desmembra do município de Jacarezinho o distrito de Cambará, confirmado pela Lei número 2270, de 26 de março de 1924, sendo finalmente elevado à categoria de município. Aí você pergunta, professor, por que o nome Cambará? E eu lhe digo, a origem do nome Cambará deve-se a uma árvore que atinge aproximadamente 10 metros de altura e cerca de 50 centímetros de diâmetro. As suas folhas são folhas medicinais, são folhas usadas pela medicina popular. A cidade de Cambará é cortada pelo rio Paranapanema e pelo Ribeirão Alambari. No dia 21 de julho de 1924, ocorrem eleições para a escolha do primeiro prefeito, do vice-prefeito, dos camaristas, também dos juízes e ainda um deputado estadual. A instalação do município ocorreu no dia 21 de setembro de 1924, às 12 horas. A partir daí, começa a história política do município. Em nosso projeto, você irá conhecer como foi o progresso de Cambará após a emancipação política, até os dias atuais, com seus prefeitos, vereadores, deputados, ora eleitos democraticamente, ora empossados pelo regime vigente no nosso país. Histórias como essas foram relegadas ao esquecimento e, provavelmente por isso, parte da nossa população não tem conhecimento dessas memórias, desses fatos marcantes, desses eventos. Cambará tem histórias para serem contadas e, infelizmente, nenhum livro, em suas narrativas, conta esses fatos. Por esse motivo, resolvi fazer essa obra, para que tanto os mais jovens como os mais idosos possam ter acesso e que sintam orgulho de serem cambaraense, pois ao pisarem nesse solo, estão pisando na própria história. Nascemos em uma cidade que contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento do Paraná, do Brasil e do mundo. Sou cambaraense com muito orgulho, com muito amor.